Prezados irmãos e irmãs, reunidos nesta novena, em honra à Mãe do Perpétuo Socorro. Meus irmãos e irmãs, hoje, escutando novamente a palavra de Deus, do nosso próprio Salvador, Jesus Cristo, ele conta, sobre a parábola do joio, e os discípulos ainda ficam com dúvidas acerca daquela parábola contada por Jesus. Como sabemos, Jesus sempre se utilizou de figuras, de comparações, para nos ajudar a entender qual a sua mensagem, o que ele quer pedir a cada um de nós, qual o seu objetivo no seu anúncio, na sua pregação. E aqui, meus irmãos e irmãs, quando ele explica, por mais que para nós hoje a parábola do joio, ela é bem clara até na linguagem dela, Jesus, ele tenta explicar mais ainda com detalhe para que os discípulos não possam ter interpretações erradas daquela parábola, Então, ele contava às multidões a parábola e aos discípulos, ou seja, o grupo mais próximo dele, ele explicava com maior detalhes a mensagem daquela história com alguma lição para os discípulos. E aqui fica bem claro sobre a questão da boa semente, o joio, o inimigo, a colheita, os ceifadores. De todas estas explicações que Jesus apresenta, nós devemos nos perguntar como nós estamos preparando o nosso coração para receber a semente do reino dos céus. Somos esses que têm uma boa disposição para receber a boa semente do reino dos céus por meio de Jesus Cristo? Ou somos esses que acabamos que não deixamos a semente boa crescer, mas o joio? E aqui Jesus explica muito bem que o joio pertence ao maligno e ao próprio diabo que semeia nos corações. Então nós temos que estar atentos. O que está crescendo no nosso coração? É o trigo ou o joio? O trigo, na simbologia que Jesus apresenta, é os bons valores do reino, a vivência dos mandamentos. Nós sabemos se nós estamos deixando crescer o trigo no nosso coração, se nós estamos fazendo bem, se nós nos esforçamos para viver o amor entre nós, se nós temos uma intimidade com Deus por meio da oração, se nós vivemos a bondade, a justiça. Agora, se as nossas atitudes refletem maldade, a falta de caridade para com o próximo, é porque é o joio que está crescendo. Então nós temos que olhar para a nossa vida, para o nosso interior e nos perguntar: o que estamos cultivando? O trigo ou o joio? Porque aí depois, nos últimos versículos do trecho que hoje nós ouvimos, Jesus deixa claro o que acontece com aqueles que deixam apenas o joio crescer. Chegará o dia da colheita, é o fim dos tempos, o juízo final. O que nós vamos apresentar a Jesus? A boa semente, por meio já crescida, o trigo, ou seja, a nossa boa convivência, o nosso esforço para seguir e viver a vontade de Deus? Ou nós vamos apresentar o joio para Ele no fim dos tempos? Então, questionemos sobre esta realidade na nossa vida, nosso dia a dia, olhemos para o nosso coração e nos esforcemos para cada vez mais a boa semente possa crescer no nosso coração. Que a Mãe do Perpétuo Socorro interceda por todos nós hoje e sempre. Amém. Amém.